nosso Deus. E já começamos a gravar, é desse jeito, já começamos a gravar a nossa segunda aula do módulo 2 da matéria Evangelismo e Missões. Esse módulo 2, segunda aula, refere-se a missões. Missões. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022, quinta-feira, 17 de março de 2022. Estamos na página 36. Por favor, você que está perdido na poeira, página 36. Queremos rapidamente aqui apresentar duas novas alunas, né? Uma já começou conosco em uma outra turma, pediu transferência. A outra, por um acidente de situação, não pôde estar, né? Até a irmã Arielle já nos desculpamos com ela, né? Porque nessa turbulência a gente ficou um pouco desenfocado. Mas, graças a Deus, eu creio que as coisas estão se encaixando. Temos aqui o prazer de apresentar nossa irmã Arielle Mendes, tá? Ali, nossa irmã Arielle, dê um tchauzinho para o povo conhecer, né? Irmã Arielle é mais um dos tais, né? Conhece aquele hino da harpa? Um dos tais, um dos tais. E quem é esse um dos tais? Um dos tais da AD, Deus é fiel. Meu Deus, tá cheio de um dos tais aqui. Parece que essa turma é só da AD. Gente, o negócio está ficando engraçado. É a primeira vez que eu vejo isso no tempo que a escola existe, né? Uma classe quase que inteira tomada. Vocês são praticamente 75% da classe. Meu Deus, mas glória a Deus, né? Quem sabe que isso aqui é uma profecia, é um movimento profético que vai indicar que lá na frente vocês só vão ter uma classe só com AD, não é questão do quartinho da Assembleia de Deus ou da Igreja Metodista, não. Mas está um negócio parecido, né? Parece que a gente só vai ter lá, quem sabe, no futuro, uma classe só, ou então entrar mais gente da AD, Deus é fiel. Deus abençoe nossa irmã Arielle. Nós também temos a irmã Sueli Santos, que estava na turma da terça-feira e aqui também agora está nos dando o prazer de estar aqui na quinta, né, devido a alguns compromissos, né? Que Deus abençoe a irmã Sueli, tá? Já começou conosco e ela não perdeu o fio da meada, né? Veio da quinta, da terça, caiu na quinta, adiantou um pouquinho, mas a gente está feliz de ter a nossa irmã Sueli. Nossa irmã Sueli está lá em New Jersey, tá? Tá todo mundo aí do mesmo estado, que coisa interessante. Só o Ince, né? O Fábio, que são ali de Massachusetts, a irmã Selma da Carolina do Sul, irmã Cássia aqui da Flórida. Muito bem, Deus é bom, Deus abençoe a todos vocês, irmã Arielle e irmã Sueli, por estarem conosco. Amém. Página de número 36 da nossa apostila. Página 36. Nós estamos falando sobre o poder para a evangelização mundial. Estamos na matéria de missões. Não se faz a obra de Deus sem ferramentas. A palavra de Deus nos ensina que estas ferramentas estão envolvendo o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é muito importante para a Igreja de Cristo. Se o poder do Espírito Santo não é a ferramenta que precisamos e carecemos para fazer a obra de Deus, estamos em problemas. Na verdade, o cristão ele tem que ter em mente que ele precisa ter duas ferramentas. A palavra de Deus, não é? Que é a espada do Espírito, certo? Todos nós precisamos ter um conhecimento e um uso, saber usar basicamente este livro e também o poder do Espírito Santo. Eu estou ali na página 36, no terceiro parágrafo, onde lemos: se Satanás está dominando a mente das pessoas, se as mentes humanas estão cegas, como poderão chegar à verdade? Estamos falando de que, para as pessoas conhecerem a Cristo, elas precisam ouvir a declaração da verdade. Somente pela palavra de Deus, pois ele mesmo disse que das trevas resplandecerá a luz, que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Agora, observe isso aqui, que coisa curiosa. Se Satanás cega as mentes das pessoas e Deus ilumina seus corações, em que podemos contribuir nós para esse encontro?
Paulo chega à conclusão entre os versículos 4 e 6, que descreve as atividades de Deus e Satanás. O verso 5 descreve a obra do evangelista: pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Considerando que a luz que o diabo quer evitar que as pessoas vejam e que Deus faz brilhar nelas é o evangelho. Então, é melhor que preguemos. Irmãos, Deus não enviou os anjos à terra para proclamarem o evangelho. Vou repetir. Deus ainda. Como assim ainda? Originalmente, ele não enviou os anjos para proclamar o evangelho, as boas novas. Deus deu essa tarefa a nós, homens, seres humanos. Ele nos privilegiou de algo que não era nenhum direito, né? Porque há uma diferença entre direito e privilégio, ok? E isso foi, na verdade, pregar o evangelho é considerado, à luz da Bíblia, um privilégio. O apóstolo Pedro nos ensina que os anjos, eles queriam demais pregar o evangelho. E segundo a Bíblia, não sei se você já notou, Deus vai dar esse privilégio a um anjo pregar o evangelho na terra em um curto espaço de tempo. Alô? Atenção aqui. Não sei se já cheguei a falar desse assunto aqui. Se cheguei, eu quero acreditar que os bons estudantes e os bons ouvintes, né, tenha lá o seu caderninho de nota, a sua canetinha aí, anotou. Mas se você não anotou, eu quero acreditar que você tomou um tempinho ou tirou um tempinho para assistir a aula gravada. Mas se você não anotou e nem assistiu a aula gravada, aí o negócio pega, aí fica difícil você se lembrar da resposta dessa perguntinha que eu acabo de fazer a vocês. Aonde na Bíblia lemos que Deus permitirá com que um só anjo alcance esse desejo dourado, ou seja, de pregar o evangelho aos homens, ainda que por um curtíssimo espaço de tempo? Vamos lá. Quem de vocês consegue se lembrar? Irmã Apocalipse Fernanda. 14, 6. Apocalipse 14, 6 e 7, né? Incluímos o 7 para fechar a melhor compreensão do texto. Vamos lá, abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Se você não anotou, ó, vale a pena anotar. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, por favor. Apocalipse capítulo 14. Na verdade, se você ler com atenção, só para você ter uma melhor visão, uma visão esclarecedora. Do versículo 6 ao versículo 13, a temática dessa parte do livro do Apocalipse fala de três anjos que proclamam os juízos de Deus. Três anjos que proclamam o juízo de Deus. Então, o primeiro deles recebe o privilégio de pregar o evangelho eterno, que implica no juízo de Deus. Vamos lá, então, 14, 6, 7 de Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, queira ou não, esse primeiro anjo está pregando um juízo da parte de Deus, ou seja, arrependei-vos, ou seja, que o restante daquelas vidas que sobreviveram às tragédias da grande, porque vai haver muitas tragédias, tá? E esta época que aqui esse texto se refere é o finzinho da grande tribulação. Então, aqui já estamos nesse texto, cronologicamente, na segunda metade da tribulação ou da grande tribulação. Consequentemente, o número de mortos sobre a face da Terra já ultrapassam a bilhões, bilhões, mas alguns milhares estão vivos e ainda não abraçaram a oportunidade
de arrependimento, de perdão e, consequentemente, de salvação. Deus, então, tendo misericórdia desses que sobreviveram às múltiplas tragédias que se abateram na primeira parte da tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio, e agora, já dentro da segunda parte dos 3 anos e meio, então Deus dá essa oportunidade que eu chamo de dourada, de ouro, né? Sobreviveu um grupo pequeno. Então Deus é misericordioso e ele permite com que um anjo faça a proclamação deste evangelho. Na verdade, essa proclamação é um ultimato, como Deus querendo dizer: ou você se arrepende agora, se converte agora, ou pior, vai te arrebentar, o pior vai alcançar a sua vida. Então, esse é o primeiro anjo que proclama o primeiro juízo de 3. Depois, se vocês quiserem ler com mais calma do versículo 8 até o 13, você vai observar que tem mais 2 anjos que proclamam juízo sobre a terra. Mas só esse primeiro anjo de 3, o primeiro de 3, é o que proclama o evangelho eterno. Deixo claro que esse não é um outro evangelho. O evangelho de salvação da parte de Deus em Cristo Jesus na Bíblia, ele é dividido em 3 tempos. Se você quiser anotar, os 3 tempos do evangelho de Cristo na história bíblica. Primeiro tempo do evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Está lá em Atos, isso não está na apostila, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 24. Então, o primeiro tempo do evangelho de Cristo chama-se o evangelho da graça. E ali descobrimos quando lemos Atos capítulo 20, verso 24. Quem prega o evangelho da graça, se você quiser anotar, vale a pena. Quem prega o evangelho da graça e em qual tempo? Quem prega o evangelho da graça? A igreja. Em qual tempo? Do dia de Pentecoste até o dia do arrebatamento da igreja. Repito, o evangelho da graça, Atos 20 e 24. Quem prega o evangelho da graça? A igreja de Cristo. Em qual tempo? Do dia de Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Aí vem o segundo tempo do evangelho de Cristo, chamado Evangelho do Reino. Qual é o tempo da pregação do Evangelho do Reino? A partir do arrebatamento da igreja, praticamente todos os 7 anos da grande tribulação. Repito, segundo tempo do Evangelho de Cristo, chamado Evangelho do Reino. Mateus capítulo 24, verso 14. Quem prega o Evangelho do Reino? Os judeus, dividido em 2 partes, já que vão ser 7 anos, o período da grande tribulação, e serão os judeus que vão pregar o Evangelho do Reino. Nos primeiros 3 anos e meio, quem pregará? As 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Repito, primeira parte da pregação do Evangelho do Reino, ou seja, dos primeiros 3 anos e meio. Quem pregará? As 2 testemunhas judaicas ou hebreias, discriminadas lá em Apocalipse capítulo 11. Quem pregará na segunda parte da tribulação, ou seja, o Evangelho do Reino nos 3 anos e meio finais? Os judeus também, só que na pessoa dos 144 mil. Alô? Não vão ser os testemunhos de Jeová, não. Vão ser as verdadeiras testemunhas de Jeová, porque os testemunhos de Jeová roubam um título que não cabe a eles, que não corresponde a eles. Segundo Isaías capítulo 44 e 45, as verdadeiras testemunhas de Jeová são os 144 mil israelitas, de acordo com Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14. Então, anote aí.
Os 144 mil judeus selados é que pregarão na segunda parte da tribulação, marcando o fechamento do período do Evangelho do Reino. E aí nós temos o terceiro tempo do Evangelho, o Evangelho eterno. O Evangelho eterno acontecerá quando? Nas últimas semanas da tribulação, nas últimas semanas, ou seja, vai ser no período que vai marcar a descida de Cristo à Terra com a igreja e o finalzinho da grande tribulação. E aí quem pregará este evangelho? Um anjo, somente um anjo, como nos ensina Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Todos anotaram? Tá bem compreendido? Então, hoje estamos no tempo do Evangelho da Graça, que começou quando? Quando? Alguém se lembra? Quando? Quando começou a pregação do Evangelho Dia da do Graça? Pentecoste. Dia de Dia do Pentecostes. Perfeito, irmã Raquel. Dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4. E quando vai terminar o tempo da pregação do Evangelho da Graça? Alguém se lembra? Alguém se lembra? No dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento da igreja. Aí fecham-se as cortinas do Evangelho da Graça e aí abrem-se as cortinas da pregação do Evangelho do Reino. Como a igreja já terminará a sua função e não estará mais na terra, quem se encarregará da pregação do Evangelho do Reino serão os judeus. Esta é a razão bem clara na Bíblia, que nos ensina que vai haver salvação na grande tribulação. Ainda que alguns pastores batem na tecla que não vai haver salvação, claro que vai haver salvação. Só que a salvação da grande tribulação ela vai ser diferenciada como nos dias de hoje. Na grande tribulação, entenda, o Espírito Santo não vai estar agindo como hoje está agindo. Eu creio que eu já falei alguma coisa por alto. Existe uma corrente em algumas igrejas pentecostais há quase 100 anos, tem insistentemente pregado que o Espírito Santo será retirado da terra, mas isso não tem base bíblica. Sabe qual é o problema? Eles mal interpretam, segundo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. E ali eles pegam o texto isolado e colocam como Espírito Santo, aquele que vai ser retirado do meio. Mas quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo não tem como ser retirado da terra por uma simples razão. Quem sabe me dizer? Vamos lá. Eu creio que eu já falei alguma coisinha por alto. Se eu não falei, eu quero acreditar que alguns de vocês já leram alguma coisa ou já estudaram alguma coisa. Não há um sentido lógico, biblicamente falando, do Espírito Santo ser retirado da terra. Embora, repito, se muitos insistem em dar essa interpretação que ela é incorreta na base de 2 de Tessalonicenses 2:6-7. Vamos lá. Alguém pode responder? Porque ele habita em nós? Não apenas por Não? esse fato. É uma razão, concordo. A Bíblia concorda, mas tem uma razão mais forte, porque o Espírito Santo não pode ser retirado da terra. Por causa dos judeus? Não. É, Tem uma... é porque ele que convence o homem do pecado. Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem uma razão mais forte ainda. Porque ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Tem outra mais forte ainda. Vocês estão assim, ó. Porque senão seríamos consumidos pelo pecado, porque sem ele, né? Tem uma mais forte ainda. Gente, vocês estão assim, ó, correndo atrás, mas não estão conseguindo ainda tocar o fundo do poço. Tem uma que é fortíssima e vocês não estão conseguindo se lembrar, papai do céu. Porque é ele que nos convence do nosso pecado. Tem uma mais forte ainda, minha irmã. Meu Deus! Estou querendo dar 75 pontos que acerta essa. Ai, ai, ai. Tem uma que vocês não estão conseguindo se lembrar. E olha, Pastor, ela é a básica. é porque é ele que nos vai levar ao encontro com Jesus? Tem outra mais forte do que essa.
Ai, então fala, responde. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Vamos lá, irmã Pastor, Raquel. Leve 75 pontos, por favor, irmã Raquel, por favor. não, é porque, na minha opinião, é Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai, Filho e o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Parabéns, irmã Raquel. Eu sabia que alguém ia levar. Espera aí, não posso esquecer, tem que anotar. Oh, meu pai! Já emplacou 75 pontos. Isso chamam de unção bastiana, bastos. Meu Deus, irmãs, anote aí. O Espírito Santo não pode ser retirado da terra porque ele é Deus. Deus não pode ser retirado da terra por possuir vários atributos. E ele tem 3, que são chamados atributos inalienáveis. O que é inalienável? Que ninguém tem. Deus é amor, Deus é benignidade, Deus é paz. Esses atributos não são inalienáveis, porque ele transferiu parte desses atributos para nós, concordam comigo? Ele transferiu o seu amor, concordam? Ele transferiu a sua bondade, ele transferiu a sua paz, mas esses atributos não são inalienáveis. Anote aí, só Deus tem 3 atributos considerados inalienáveis. O que quer dizer inalienável? Que ninguém pode ter. Primeiro, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença. Segundo, ter todo o poder. Onipotência. Terceiro, ter todo o conhecimento. Onisciência. Não existe nenhum ser no universo que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe todas as coisas e tem o poder de todas as coisas. Existe além de Deus? Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas que fazem parte de um só Deus. Então é absurdo afirmar que Deus, tendo esses atributos inalienáveis, vai ser retirado da terra. Agora eu vou te dar a prova bíblica. Salmo 139, vamos lá. Eu poderia dar aqui agora 24 provas. Vamos tomar tempo, mas vamos tomar com essa aqui, que eu acredito que ela é a mais importante de todas as provas. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. Anote aí, isso aqui vale a pena, porque muita gente está falando bobagem no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, sem conferir na Bíblia. E às vezes tem a Bíblia na mão, mas distorce o significado correto do texto sagrado. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. Leia comigo. Para onde me irei do teu espírito? Espírito com letra maiúscula. Aí está se referindo a Deus. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, olha só. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, anote aí. O que é o Sheol? Sepultura, inferno. Anote aí. Inferno, Sheol, sepultura. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva. O que é as alvas da alva? As galáxias, o sistema solar, outros planetas e outras constelações. Se habitar nas extremidades do mar fala da redondeza do nosso planeta Terra. Verso 10. E até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Entenderam? O Espírito Santo enche terra, céu, mar e até o próprio inferno. Então, ele não pode ser retirado da terra por possuir um atributo inalienável, seja a sua onipresença. Segundo, como já foi falado aqui, como vai ter salvação na grande tribulação, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se vai haver salvação, porque Apocalipse capítulo 7, vamos lá em Apocalipse capítulo 7, isso aqui é importante,
a gente abrir esse leque, porque está causando muita confusão na cabeça das pessoas. Apocalipse capítulo 7. Vale a pena você ter esse texto. Versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Eu vou aguardar você encontrar esse texto. Ele é muito importante. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: louvor, glória e sabedoria são de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Olha o verso 13, muita atenção aqui, Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes são que estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? É uma pergunta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, olha só, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, são os mártires da tribulação. Então, muita gente, incluindo cristãos, que não subiram no arrebatamento. Número 1, ímpios, que se converterão na tribulação. E número 3, judeus, que se converterão na tribulação, farão parte deste grupão, chamado os mártires da tribulação. Está aí no versículo 14. Mas quando eles vão ressuscitar, como é que é? Então, eles vão ressuscitar, claro. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Se você pode ler comigo. Então, todo esse grupão aí que o apóstolo João viu, não os viu em corpos físicos, viu a eles na condição de suas almas, ou seja, de salvos. Mas Apocalipse capítulo 20, verso 4 já mostra outro panorama, outro quadro. Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi, preste atenção aqui, se quiser fazer um highlight, isso aqui é interessante. E vi as almas daqueles que foram, o quê? Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Algumas traduções dizem: e ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem uma outra tradução que diz: e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está notando? Esse grupão aqui, tá? São os ressuscitados mártires da grande tribulação. Já muita gente ficou se questionando: vem cá, quem vai receber o corpo glorificado? Queira ou não, estamos caindo em escatologia. Não era para cair, mas estamos caindo em escatologia, não tem jeito. Quem vai receber o corpo glorificado? Os mortos santos, os justos, que morreram desde Adão até o último justo, que morre, ou que vem a morrer, segundos antes do arrebatamento. Então, todos estes justos ressuscitarão e receberão corpos glorificados. A Escritura diz que eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, né, os justos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, 1 de Tessalonicenses 4,17 nos ensina, receberão também o que é corpos glorificados. Então, esses dois grupos de justos vão subir para o céu, para o tribunal de Cristo, para receberem galardões e participarem das bodas do Cordeiro, que corresponderá na terra o tempo de 7 anos da grande tribulação.
Dentro da tribulação, então, vão morrer muita gente. Mas vai ter salvação para muita gente. Só que a salvação na tribulação, anote aí, ela vai ser bem limitada. Hoje, por ser o tempo da graça, o Espírito Santo ele é derramado em torrentes de águas. E muita gente está resistindo ao Espírito Santo, resistindo à pregação do Evangelho. Muita gente está dizendo não para Jesus. Mas no tempo da tribulação vai ser diferente. O Espírito Santo vai estar presente. Só que não é mais o tempo da graça. O Espírito Santo vai agir à semelhança como agia no Antigo Testamento. Presta atenção, como é que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Ele habitava no meio do povo, como nossa irmã Arielle deixou bem claro? Não. O Espírito Santo não habitava. Entenda isso. No tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava. Oh. Aí eu fico preocupado com aqueles hinos, tá? Senhor, visita a tua igreja. E eu coloco a mão na cabeça e dou um grito. Eu não quero isso. Eu não quero que Deus visite a sua igreja. Porque Jesus mesmo disse lá em João capítulo 14 e capítulo 15, eu e o Pai viremos nele e faremos nele o quê? Morada permanente. Estão notando, gente? Quem já leu isso no Evangelho de João? Que o Espírito Santo, né, e Jesus Cristo viriam aqui, aí, na sua vida, na nossa vida, e faria o quê? Morada permanente. Então, ele hoje está morando, ele não vai sair daqui. Só o dia que você decidir mandar o Espírito Santo embora. Mas enquanto permanecermos fiéis, agarradinhos com ele, ele não vai embora. Então, Pastor, ele fez... Sim. então é errado a gente orar às vezes assim, Senhor, visita fulano, por exemplo, meu marido não é convertido. E eu orar para Deus visitar ele, então é errado? Faz morada? Biblicamente, visitar nesse aspecto não encaixa, entendeu? Mas dizendo, Senhor, envia a ele a tua presença. Porque temos que entender o significado das palavras. Entenda comigo, irmã Viviane. O que quer dizer visitar? Entrar e sair. Sim, Ou, sim. ou estou errado? Não, Visitar, entrar e sair. Fica um tempo X, pode ser um dia. Não sei se alguém aqui já visitou alguém e ficou 4 Mas anos é pelo visitando. fato também de ele não ser convertido. Então, Hum. às vezes ele não, eu acho assim, espiritualmente dizendo, ele não vai. Aí como que eu posso explicar? Não vai entender, mas nós temos que entender também, número 1, que muitos de nós usamos expressões que não são bíblicas. E lá na frente, quando a pessoa conhece a Jesus, ela passa a ter um certo entendimento e ela passa a ficar confusa. Vem cá, o Espírito Santo, ele me visita ou ele vive dentro de mim? Entende? Mesmo que a pessoa não seja convertida, nós temos que ter sabedoria e um pouquinho de conhecimento bíblico para dizer a ela o seguinte: o Espírito Santo ele envia a sua presença, ou seja, ele vai com a sua presença para tocar-nos. Agora, a questão de visita, temos que ter um certo cuidado em analisarmos pelo contexto da Bíblia. Pelo menos biblicamente, você está me acompanhando? Biblicamente falando, o verbo visitar só se aplica a alguém que entra, passa um tempo e sai. Assim era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a quem o Espírito visitava? Reis, profetas e sacerdotes. Quer notar? No Antigo Testamento, Deus só visitava reis, profetas e sacerdotes. O que significa isso? O Espírito Santo capacitava esses 3 tipos de pessoas para elas desempenharem uma função específica, num lugar específico e no tempo específico. Quando acabava o tempo desta missão, o que acontecia com o Espírito Santo? Se retirava. Voltava para o céu. Isso vemos na vida de Otiniel, isso vemos na vida de Sansão, isso vemos na vida de todos os profetas de Judá e de Israel. É só estudarmos com atenção todo o contexto do Antigo Testamento e vamos descobrir que no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava.
facilitava. O problema é que hoje ficou um jargão fora do contexto bíblico. Estou falando do contexto bíblico, porque alguns jargões se tornaram uma espécie de expressão popular para tentarmos explicar um pouquinho a Bíblia. Mas se é para explicar, vamos explicar corretamente, com palavras mais simples, claro, com palavras mais singelas, mais fáceis para a pessoa entender, mas vamos explicar com o significado correto. Tá? Biblicamente não é correto dizer, Senhor, visita a tua igreja, ou visita a minha mãe. Não, Senhor, envia a tua palavra e a tua presença. O Salmo 107, verso Eita. 20, está escrito, ó, olha o Salmo 107, verso 20, que diz, eles enviou a sua palavra e os curou, e os livrou de toda a sua ruína. Nós não vemos na Bíblia nada que seja específico a Senhor, visita. Se você me mostrar lá no Antigo Testamento e no Novo, se tem algum profeta pedindo que o Espírito visite alguém, eu dou 100 pontos e dou aprovação para você na matéria. Porque você não vai encontrar esse texto. Nem no Antigo e nem no Novo. Eu não estou querendo ser polêmico, entendam bem. Eu estou querendo quebrar um paradigma, ou seja, um ensino que não tem encaixe bíblico. Isso se tornou um jargão popular que não tem apoio bíblico, entende? E o que não tem apoio bíblico pode depois ser traduzido como algo muito incorreto quando começamos a estudar a profundidade do texto bíblico. Quantos me entenderam, gente? Quantos me entenderam? Isso parece ser um pouquinho complicado de entender, mas não é. Quando você entra na profundidade do texto, você vai ter essa surpresa. Não existe. Repito, se alguém aqui me encontrar na Bíblia, algum profeta, algum rei pedindo a visita do Espírito Santo sobre alguém, eu dou a sua matéria ganha. Pronto. Não precisa nem fazer prova, nem trabalho. Estou falando sério. Se você me encontrar. Se você não encontrar, tá bem, ficamos aqui, né, empatados. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida a colocar? Sim, irmã Raquel, irmã Fernanda, irmã Raquel. Não, pastor, eu só estou falando que vale lembrar, né, que a igreja, assim, nós estamos aqui, temos que nos santificar, né, e a igreja somos nós, né, então nós temos que nos santificar para subir no arrebatamento da igreja, né, porque eu penso assim, se hoje nós estamos no Evangelho da Graça, no tempo da graça, e está sendo tão difícil para pessoas aceitar Jesus, santificar, mudar de vida, imagina quando, né, a igreja for arrebatada, tempos vão ser diferentes. O senhor está falando que muitas pessoas morrerão, não terão, né, na própria Bíblia está escrito que às vezes as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar, vai ter Exato. situações complicadas. Então, quem não consegue ser fiel a Jesus no tempo da graça, será que realmente vai conseguir mudar ou ser fiel depois? Vai, Então, ser vai ser apertado, apertadíssimo. Vai ter salvação. Estou entendendo a colocação da irmã Raquel, só que vai ser enormemente apertado. Pensa uma coisa apertada. Né? De 10 possibilidades, o caboclo vai ter 2. Só 2. Hoje, de 10, nós temos 9. Mas na tribulação, de 10 possibilidades, vai ser reduzida a 2. Então, o negócio é agora, aproveitar agora. Vamos lutar para subir todo mundo junto, né, pastor? Todo mundo. E eu, de preferência, vou agarrado no calcanhar do Ince, né? Que é o mais preparado aqui de todos. Né? O Ince não está nem ouvindo. Ele está ali super concentrado. Irmã Fernanda. Em questão à oração, eu costumo dizer, Senhor, vai de encontro, ou vai ao encontro. Está, excelente. O salmista Davi, pelo menos, usa essa expressão umas 9 vezes no livro dos Salmos. Vai de encontro, vai para com ele, ou envia a tua presença. Aí sim. Parabéns, irmã Fernanda. Só por causa disso eu vou lhe dar 50. Já. A irmã Raquel já pegou 75. Irmã Fernanda está lá com 50. Isso é só uma questão, compreende, de nós compreendermos o texto e o contexto bíblico. Quando nós entendemos o texto dentro do contexto, nós vamos descobrir
que algumas colocações que nós ouvimos aí afora são jargões populares. Eu não quero ser polêmico, deixa eu colocar uma coisinha que também é considerado um jargão, mas não tem contexto bíblico. Vocês vão agora se assustar. Os hinos, não estou sendo crítico dos hinos e dos corinhos, mas existe um hino X de uma cantora X, não vou citar nomes, uma questão de ética, uma questão de respeito, eu respeito a todos e não estou aqui para criticar exatamente a ninguém, mas, segundo as escrituras, os hinos que são entoados nos nossos cultos deveriam ter, primeiro, inspiração de Deus, segundo, base, encaixe dentro das escrituras. Mas, às vezes, ouvimos hinos que não têm nem inspiração e um pouquinho pior, não tem encaixe bíblico. Quer um exemplo? Há uma cantora que canta o seguinte: pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Alguém se lembra desse hino? Pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Alguém se lembra desse hino? Olha lá, irmã Maria Almeida se lembra, irmã Raquel. Biblicamente, esse hino não tem encaixe, não tem base. Por quê? Como é que Deus criou os céus e a terra? Pelas suas mãos? Não. Pelo poder da palavra. Veja como o negócio é sutil. O povo está cantando e não está percebendo se no fundo tem a mensagem bíblica ou não. Outro que é mais sutil ainda. Tu és a estrela da manhã. Rapaz, isso é forte. Já ouviram falar esse hino? Tu és a estrela da manhã. Biblicamente, sabe quem é a estrela da manhã? Nesse hino dá a ideia de quem é. Jesus, mas Jesus não é a estrela da manhã. A estrela da manhã, segundo Isaías capítulo 14, versículo 11, é Satanás. Yep. Jesus, segundo Apocalipse capítulo 22, é a resplandecente estrela da manhã. Mas, pastor, é a mesma coisa, estrela da manhã, estrela resplandecente. Não. Um caminhão, preste atenção, cheio de chineses, japoneses e coreanos, não é a mesma coisa. Só porque tem olho puxadinho, não é a mesma coisa. E eu vou ensinar vocês. Chineses têm os olhos puxadinhos para cima. Ó, vou tirar meu óculos. Ó. Chinês, japonês e coreano. Dá uma olhadinha. Ó. Os chineses para cima. Os japoneses para o lado. E para os coreanos é para baixo. Nós temos que observar que a Bíblia nos ensina a detectar diferenças. E se a gente não presta atenção nas diferenças, a gente o quê? Cai no problema da generalização. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quantos estão entendendo? Eu não estou querendo ser polêmico. Estou querendo que vocês fiquem, ó, com o holofote ligado, com a parabólica ligada, farol de milha ligado. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece ser da Escritura pode conter o significado correto. Vamos avançar, e o negócio agora, o caldo, ó, se o caldo já estava grosso, vai ficar mais grosso ainda, vai ficar mais grosso ainda. Vamos lá. Então, nós descobrimos uma coisa importante. A salvação, quem providencia a salvação, meus irmãos? O homem ou Deus? Vamos lá. Quem providencia os meios da salvação? Deus ou o homem? Deus. Deus. Para o homem ser salvo, qual é o elemento que vai trabalhar de forma assim? Que Deus tem 3 elementos básicos para promover a sua salvação. Primeiro elemento, o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Aí o sacrifício de Cristo se tornou uma bandeira. Aí vem um segundo elemento, que é o Espírito Santo, que impulsiona a proclamação do Evangelho. Mas quem, na verdade, proclama esse Evangelho? Os homens ou os anjos? Quem proclama este Evangelho?
A grosso modo, os homens ou os anjos? Os homens. Os homens. Os homens, os homens. Claro que vai haver um período na história que um anjo terá esse privilégio. Então, chegamos à conclusão: para a salvação alcançar o seu objetivo, tem que haver a proclamação. Mas essa proclamação tem que estar na boca de alguém. E este alguém somos nós. Somos os proclamadores da salvação. Está aqui, ó. É a pregação do evangelho, está aqui na apostila. O meio estabelecido por Deus para que o príncipe das trevas seja derrotado e a luz jorre nos corações das pessoas. Há poder no evangelho de Deus. Poder para salvação de vidas. Ih, pastor, eu sou tímido. Não sei pregar. Mas podemos falar um pouquinho do testemunho que envolve o amor de Deus na nossa vida e podemos deixar que, através desse testemunho, Cristo fale através das nossas atitudes. Escute, não se preocupe em ter palavras bonitas e ensaiadas para pregar. Claro, lute, batalhe para se preparar. Se você está estudando numa escola teológica, o mínimo que eu quero acreditar, e Deus também, é que você está se preparando, no mínimo, para conhecer um pouquinho melhor este livro e um pouquinho melhor a maneira de aplicá-lo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E a aplicação mais linda que podemos dar de tudo que estamos aprendendo é falar, ainda que seja isso aqui, ó, pouquinho do amor de Deus. Porque muita gente tem aquela ilusão que para ganhar uma alma nós temos que falar um discurso de 40 minutos. Não, eu já vi pessoas dando um testemunho de 2 minutos. E o poder de Deus agia de uma maneira tão tremenda que levava 15, 20, 40 a se entregar a Jesus. Isso chama-se o poder do evangelho. Mas vai depender daquele de quem prega, ou seja, de crer, de confiar, de buscar e de se preparar o mínimo. Sem a Bíblia, preste atenção, a evangelização do mundo é impossível, pois sem a Bíblia não temos nenhum evangelho para levar às nações. A Bíblia é a base de missões, assim como missões é a base da Bíblia. É a Bíblia Sagrada que nos dá o mandato, a mensagem e o poder que precisamos para a evangelização mundial. Então, nós chegamos à conclusão, escute bem, nós chegamos à conclusão que se hoje, isso é uma conclusão triste, mas ela é real, o evangelho não alcançou todo mundo por culpa de Deus, é a pergunta que nós fazemos. O evangelho não alcançou todo mundo porque quem é o culpado nessa história? Deus? Não, Deus não é o culpado. Se o evangelho não alcançou o mundo inteiro ainda hoje, nós, a raça humana, os cristãos, a Igreja de Cristo, nós somos os culpados. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a religião que hoje está mais crescendo no planeta e dominando a passos largos? O islamismo. Islamismo. O islamismo está ganhando um terreno absurdo no mundo. Só a Europa de hoje está 74% islamizada. Você ouviu? 74% do continente europeu está islamizado. Inglaterra, Alemanha e França, que eram países outrora, no passado, considerados países cristãos. Inglaterra e Alemanha, que eram países evangélicos, hoje são países islamizados. Prefeitos de principais cidades da Europa abraçaram, estão abraçando o islamismo. Segundo a escatologia, acredita-se que o islamismo será a religião mundial impetrada e obrigada pelo anticristo, pelo menos dentro de algumas características, quando estudamos o livro do profeta Daniel, capítulo 11, capítulo 10, quando estudamos o livro do Apocalipse, capítulo 20, o islamismo é a religião do momento e ela não para, ninguém está conseguindo parar, porque definitivamente ela poderá ser a religião mundial, né, que vai unir todos os setores da sociedade. Mas para ser a religião mundial,
tem que ter uma plataforma de lançamento ou de ambientação. E essa plataforma hoje, ela é conhecida como o ecumenismo. Alguém já ouviu falar de ecumenismo? Ecumenismo? Ninguém ouviu falar de ecumenismo? Não! Uau! Anote aí. Ecumenismo é a reunião de todas as religiões em uma só. E quem está fazendo isso hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana, através de uma entidade chamada CMI, Conselho Mundial de Igrejas. CMI, anote essa sigla, CMI, Conselho Mundial de Igrejas. Aí pesquise, quem está por detrás do CMI? A Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é o objetivo? Unir, fundir todas as religiões do mundo em uma só. E esse é o projeto do anticristo, fazer tudo em um. A Organização Mundial da Saúde, a World Health Organization, ela está tentando unir todo o sistema de saúde do planeta Terra inteiro em um só, com o argumento de combater a pandemia do Covid-19. Mas o Covid-19 foi a porta aberta para a unificação de todo o sistema de saúde para que o anticristo tenha o controle. Queira ou não, nós estamos caindo em escatologia, né? Porque quando nós falamos de evangelismo e de missões, estamos falando também do lado oposto da moeda, ou seja, que o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. E a grande parte da igreja perdeu o foco, perdeu a noção que o mundo está realmente, como diz 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Cristo, mas que o mundo jaz no maligno. Mas talvez alguns de nós perdemos a ideia ou a perspectiva que definitivamente o planeta Terra está atolado no governo do maligno e que a igreja, infelizmente, tem perdido muito terreno na área do evangelismo. A igreja está mais preocupada, não digo todas, tá? Não estou aqui generalizando, mas muitas igrejas estão preocupadas com seu quadradinho, ou seja, com seu território chamado templo, congregação, ministério. Irmã Sueli. Igual aqui, quando a gente lê a palavra lá em 2 Coríntios, que fala lá que é o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos, né? Mas só que eu estou vendo que não é dos incrédulos, está cegando o entendimento dos crentes, né? Porque é aí que vem a dificuldade, porque quando a gente evangeliza, e a gente fica até com medo de levar para a igreja. Igual, não estou generalizando, eu estou falando que eu vivo. Claro. Né? Mas por quê? Porque as igrejas hoje não têm discipulado. Já estão dando cargo para quem não é batizado. Então, quer dizer, nós estamos numa bagunça, que por isso que nós temos, além de conhecer a palavra, nós temos que ter muito discernimento espiritual, porque o que está acontecendo dentro das igrejas, quase, eu vou até ser mais quase que generalizando, está muito perigoso, está um campo minado, porque não é só evangelizar, é para onde vai levar quem está evangelizando. Exatamente. É a maior preocupação. Eu vivo isso, eu estou assim, a gente está meio escandalizado, porque era suposto a palavra dizer que está cegando o entendimento dos incrédulos. Né? Era o normal, né? Porque sim. É o normal. Mas o anormal é que está cegando o entendimento dos crentes. Dos crentes. Né? Mas tudo isso, irmã Sueli, tem uma razão bíblica. Jesus falou em Mateus 24:12, que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Aí, quando nós estudamos esse texto de Mateus 24:12, nós vamos descobrir que a palavra amor ali é a palavra grega ágape, amor sacrificial ou amor divino. Quem tem o amor divino? Quem tem o amor sacrificial? Os mundanos? Não, é a igreja de Cristo. Só a igreja que ela é recipiente do derramamento do Espírito Santo para gerar o amor de Cristo dentro de nós. Então, Jesus está deixando aí uma pista tremenda. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, a palavra grega está ali, ágape. Você pode pegar um dicionário
tá? Exegético, como aquela Bíblia palavra-chave. Se você conhece aquela Bíblia palavra-chave, você vai descobrir que a palavra amor, no original, no grego koiné, é ágape, ou seja, o amor divino estaria sendo esfriado. E esse amor divino, para ser esfriado, é obviamente um amor dos cristãos, que estaria diminuindo, e a visão de evangelizar, a visão de ganhar almas, a visão de fazer genuinamente a obra de Deus estaria caindo e decaindo. Então, tudo isso, infelizmente, já foi profetizado por Deus. Tocando nessa tecla bem rapidinho, né, porque estamos dentro do assunto, quando o amor de Deus se esfria no coração dos cristãos, eles perdem a visão e o foco e o amor para o evangelismo. Concordam comigo? A gente só pode evangelizar se temos o amor de Deus dentro de nossos corações. Se o amor de Deus esfriou, já era, esquece. Esfriando-se o amor de Deus, vão se esfriar o nosso foco dentro da Escritura. Escute essa. Quando o amor se esfria, nós perdemos a paixão pelas almas e perdemos o foco das Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que a igreja perdeu 3 importantes focos para um verdadeiro crescimento. Se quiserem anotar, primeiro foco que a igreja tem perdido, o discipulado. Porque discipulado é um mandamento, não é uma opção. Jesus disse, né? Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, está lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, a grande comissão. O discipulado é uma doutrina que pouco ou quase nada tem sido enfatizada ou ensinada nos últimos 25 anos. Exatamente. Não se escandalize o que eu vou lhe dizer. Há 25 anos ou mais, eu não ouço nenhuma igreja no Brasil ou aqui nos Estados Unidos preocupada em investir em discipulado. Quando eu me refiro a discipulado, escute, eu não estou me referindo a discipular só os novos convertidos. Não. É discipular também os crentes de vários anos na igreja. Porque o discipulado é uma doutrina de trabalho permanente. Algumas igrejas batistas e metodistas não são igrejas perfeitas, têm falhas e problemas como qualquer igreja, mas o foco bíblico dessas igrejas estão firmes. Por quê? Porque eles aprenderam na Bíblia que é necessário ter uma escola permanente de discipulado. Irmãos, repito uma vez mais, essas igrejas não são perfeitas, mas algumas igrejas batistas e metodistas que mantêm uma escola permanente de discipulados é uma igreja que vai dar saúde espiritual, emocional e doutrinária, tanto para o novo convertido como para o crente já antigo na fé. A igreja curada, né? Eles estão preocupados com números, né? Não com qualidade. A igreja primitiva cresceu na base da qualidade, para depois gerar o número. Esse é o problema. Hoje se inverteu a ordem. Hoje as pessoas, os ministérios, igrejas, não estou dizendo todos e não estou generalizando, mas 70% estão preocupados o quê? Números, porque número hoje significa isso aqui, ó, renda, dinheiro, entrada. Eu tenho visto isso de vários pastores na América, na Europa, eu me escandalizo, entre aspas, me escandalizo, mas vejo que é um cumprimento bíblico, o esfriamento do amor. Então, primeiro foco que a igreja tem perdido, discipulado. Segundo foco, treinamento de obreiros. As igrejas hoje não estão preocupadas em treinar obreiros. Tem igrejas que eu pergunto, você sabe o que é ser um diácono? Não tenho a mínima ideia. É absurdo. Tem igreja que você pergunta, você sabe o que é ser uma diaconisa, um missionário, uma missionária, um presbítero, evangelista ou pastor? Não tem nenhuma noção bíblica e tampouco nenhum preparo. E pior, não tem nem chamado. Por isso tem algumas igrejas que estão aí agonizando, sangrando. Como diz lá em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 6, estão colocando neófitos na fé, dando cargos e responsabilidades que nunca deveriam estar nas mãos de homens e mulheres. Dízimo bom para segurar o dízimo, né? Ai, irmã Sueli, o negócio está ficando estreito hoje para o nosso lado aqui. O negócio está ficando estreito. Mas é uma verdade, porque hoje
Muitos estão dando calo por causa de trocas financeiras. Mas, irmãos, a obra de Deus não é assim. Gente, se a obra de Deus, em alguns lugares, ela está enferma, doente, é porque a Bíblia não está sendo seguida. A Bíblia não está sendo obedecida. A Bíblia não... Faltou o temor. Irmã Pastor, Selma. Ontem, terça-feira, eu estava conversando com um pastor que eu admiro muito, porque conheço há muito tempo, e eu falei para ele do trabalho que a gente fez no sábado. E aí falei com ele, eu vou reunir com os irmãos todos os sábados para dirigir um culto. Ok, eu me sinto capaz de dirigir um culto, mas para trabalhar com eles eu não posso, porque eu não tenho conhecimento para isso. O senhor não poderia mandar um obreiro, pelo menos uma vez na semana? O senhor sabe o que ele me respondeu? Ele disse para mim o seguinte, assim, irmã, vai mandar um obreiro para ir, implica muitos gastos. Eu vou explicar para a irmã entender. Igreja hoje, a igreja é uma empresa. E eu fiquei assim, uau! A igreja é uma empresa nos dias de hoje. Ou seja, se eu enviar um obreiro para ir, o local tem que ter renda suficiente para manter. Aí eu disse para ele, pastor, mas a prioridade não é primeiro investir para depois colher? Ele não teve resposta para mim. Porque é muito simples de entender, e eu falo isso com profundo respeito, quem quer que seja. Sabe por que ele teve resposta? Ou porque desconhece o plano bíblico, ou conhece e procura ignorar para não criar um constrangimento. Só tem duas saídas. Ou não conhece o plano bíblico, ou se conhece, para não se sentir constrangido, procura ignorar. Irmãos, no passado, as pessoas tiravam do bolso para fazer a obra de Deus. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu não gosto de falar isso que eu vou falar, que é um testemunho que eu vivi na minha vida como missionário, 6 anos na Argentina, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. Eu trabalhei em 4 países ao mesmo tempo, de 1993 a 1999. Cansativo, desgastante aos extremos. Cheguei em uma região no norte da Argentina chamada Província del Chaco. É o 3º lugar mais pobre do planeta Terra. Você pode pesquisar, Província del Chaco, norte da Argentina. É o 3º lugar mais pobre do planeta Terra. Lá dificilmente iam obreiros para fazer algo em benefício da obra. Almas, assim, ó. Igrejas sozinhas, de 300, 400, 500, 600 pessoas, com o pastor gemendo por algum obreiro para ajudar a evangelizar e ensinar a igreja. E aprove a Deus e envia a minha esposa e a mim ao 3º lugar mais pobre da face da terra. Falei, rapaz, que negócio aqui vai apertar para a gente. Mas eu vou resumir em poucas palavras. Ficamos ali 3 anos, tirando do nosso bolso. Gente, eu estou falando de 1993, 1996. Era uma miséria de dar medo. Com 20 dólares, nós fazíamos festa. 20, uma notinha de 20, que você gasta aqui em segundos. Posso estar errado. Nós fazíamos festa, levávamos gêneros alimentícios, ajudava a pagar passagem de ônibus para 15, 20, 30 pessoas. Tínhamos uma escola permanente de obreiros. O pastor dizia, pastor, não temos como dar uma oferta. Quem disse a você que eu quero oferta? Eu estou trazendo dos meus próprios recursos. E eu não ganhava um salário fixo, irmãos. Eu vivia de ofertas voluntárias. Não estou aqui falando para me envergonhar, não, nem para te impressionar. Fazer a obra de Deus em países onde a miséria é difícil demais. Mas o que eu posso dizer em poucas palavras, depois de 3 anos, nós formamos mais de 260 pessoas no básico em teologia, sem cobrar 1 centavo delas. E Deus abençoou, enviou provedores, pessoas que nos ajudavam com material, com lápis, caneta, caderno. A nossa alegria foi muito quando vimos aquele povão que não tinha nem um chinelo para colocar nos pés. E o chão da igreja era pedra batida. O teto da igreja era palha, as paredes de estuque, 350 pessoas, mas a gente tão feliz
em vê-los receber um certificado depois de 3 anos estudando a palavra de Deus. E dali saíram homens e mulheres que abriram novas congregações no interior da República Argentina, na província del Chaco. Ou seja, concordo com, infelizmente, que alguns hoje veem a igreja como uma empresa, e, infelizmente, a tendência é piorar, ou seja, os princípios básicos de missões e de evangelismo definitivamente têm sido esquecidos. Terceira coisa é que a igreja perdeu o foco: treinamento de educadores e professores cristãos. A igreja perdeu o foco de discipular. Número 1, a igreja tem perdido o foco de preparar obreiros, que isso é tudo básico. E a igreja tem perdido o foco de treinar professores e educadores. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente para você entender que o negócio é sério, o negócio é complicado, o negócio é grave. Nós, irmãos, somos a geração do arrebatamento da igreja. Não sei se você crê nisso. Eu creio, pelo que já está acontecendo aí, e o que está acontecendo aí é só o começo, é só o ensaio, né? O caldo vai derramar. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O negócio vai ficar feio. Essa guerrinha de Rússia e Ucrânia é só um aperitivo. Né? Pastor, só está batendo escatologia muito, mas estou falando de algo que está acontecendo ao nosso redor. Entendeu? Tá aí, ninguém é cego. A coisa vai ficar feia. Vai entrar a China nessa história. Vai entrar a Turquia nessa história. Vai entrar a Índia nessa história. Vai entrar a Coreia do Norte nessa história. Você não está entendendo, gente. O negócio vai ficar feio. E tem gente, tem crente tremendo na base. Ai, pastor, é a Terceira Guerra Mundial. Não, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer depois que a igreja estiver lá em cima. Deus não é louco. Deus está fazendo tudo direitinho. Isso aqui é só o começo para despertar a igreja, para colocar a boca no trombone. Falar agora, enquanto temos... Irmãos, esse é o melhor momento da história da igreja para falarmos do Evangelho de Cristo. É o melhor momento para evangelizarmos. É o melhor momento para fazermos missões. E a minha oração é que Deus sacuda a sua igreja. A economia mundial vai de pau a pique. De pau a pique. Mas eu posso te garantir, pela palavra de Deus, vai ter necessidade de fome no planeta Terra. Mas se a tua casa estiver servindo com fidelidade e amor ao Senhor, não vai faltar nada na tua casa. Não vai faltar nada na tua despensa. Labachubi, canta labacaia. Deus vai prover, porque Ele cuida dos seus. Mas nós temos que cuidar das coisas dele também. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, não tem jeito. Essa é a hora final. Ou amamos a Jesus para valer, ou ganhamos alma para Jesus para valer, fazemos missões para valer, ou nós vamos deixar a desejar. Jesus disse, se vós não clamardes, as pedras vão clamar por vós. Eu me entristeço quando eu ouço obreiros dizendo temos que investir, tem que investir, é uma necessidade. Tá? Jesus tinha um tesoureiro e Jesus tinha uma reserva financeira e trabalhou em cima dela, ainda que pouco, a Bíblia não dá detalhes, para fazer a sua obra. O apóstolo Paulo quase não tinha nada, mas o pouquinho que ele tinha, Deus abençoou, multiplicou. E Paulo fez algo que nenhum de nós jamais conseguiríamos fazer. Em 14 anos, ele cobriu mais de 20.000 quilômetros quadrados de todo o Império Romano. Ele tinha internet? Ele tinha um scooter? Ele tinha um avião a jato? Ele tinha jatinho particular? Ele tinha um bonito iate que viajava a 100 quilômetros sobre o mar Mediterrâneo? Não. Ele tinha um par de pernas. Ele tinha cavalo, quem sabe tinha um jumentinho, tá? Ele tinha o poder do Espírito Santo e o amor pelas almas. E hoje, nós temos tudo nas mãos. Tudo. Nós somos bilionários comparados a Paulo. E ficamos assim, pedindo com que Jesus desça do céu e evangelize as almas. Que Deus tenha misericórdia, começando desse aqui, começando desse pedaço de caco de telha. Tenha misericórdia de nós e nos dê paixão. Eu vou fazer uma oração hoje para pedir a Deus
manda fogo e dá paixão às almas. Não deixa o teu povo dormir quieto. Não deixa o teu povo em paz até ganharmos alma. Deus não plantou você nem a mim nessa terra para cuidarmos dos nossos interesses pessoais. Não. Ele me salvou, a mim e a você, para nós fazermos uma diferença. E com essa diferença, ganhadores de almas. Ganhadores de almas. Custe o que custar. Se você ama... Quem ama aqui Jesus? Alguém ama Jesus aqui? Deixa eu ver aqui. Se alguém aqui ama Jesus. Oh, coisa bonita. Se amamos a Jesus, vamos colocar isso na prática. Vamos demonstrar. Pastor, Sim, por gentileza. pergunta, só para confirmar a resposta. Diante dessa palavra que nós estamos estudando hoje, se nós estamos numa igreja, igual nós estamos comentando aqui, se a gente está vendo a verdade e a gente ficar nessa igreja, nós estamos pecando. Verdade? A palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado para nós não sermos cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Hoje essa aula está estranha, essa aula aqui está meio esquisita, essa aula aqui está... Vamos lá na Bíblia, vamos Agora, responder. completando essa pergunta, se a pessoa, se a gente ficar numa igreja dessa, se a gente não pedir a bênção, se não tiver a bênção para sair, como que a gente fica em pecado, como é que fica sobre o jugo da palavra que fala... Gente, essa pergunta eu ouvi há 3 meses da boca de 2 pastores aqui de Orlando. Peraí, só um pouquinho. Eu acho que eu tô vendo o mesmo filme há 3 meses atrás. Parece que irmã Sueli ouviu isso da boca de 3 pastores aqui de Orlando. Estou até assustado. Não, Deixa eu ver aqui. Eu estou vivendo isso, é pior ainda. Meu Deus, vamos lá. Posso aqui abrir um rápido parênteses, se vocês me permitem? Não vamos fugir do assunto, não, tá? Nós vamos terminar em 15 minutos. Irmãos, prestem atenção. Se alguns de vocês, porque se confunde muito uma coisa com a outra, nós costumamos a nos confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Já ouviu falar nisso? Se confunde muito conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Se confundem 2 coisas. Dessas 2, só tem uma na Bíblia. A outra não existe. Que outra coisa a que me refiro? Vocês já ouviram falar de um negócio chamado de cobertura espiritual? Já. Gente, preste atenção que eu vou dizer. Eu sei que eu quero não existe. Alô? Pay attention. Segredinho só entre nós, que ninguém ouça, só nós aqui. Não existe na Bíblia. Não existe. Que fale de cobertura espiritual. Alô? Então isso é jugo. Então isso é jugo. Não existe. Existe sim autoridade espiritual. É diferente de cobertura. Cobertura implica em paternalismo. O que é paternalismo? Ser pai, ser proprietário, ser dono. E ninguém é pai, ninguém é dono na obra de Deus. Que você chame talvez o seu pastor de paizinho, de papaizinho, por carinho. Mas ele não é o teu pai. O teu pai é aquele que te gerou e aquele que está lá no céu que me criou a mim e a você. Esse é o pai. Mas se usa esse título de papaizinho em algumas igrejas com o sentido paternalista, ou seja, são donos, se sentem... Quem está me entendendo, gente? Isso aqui é forte. Isso aqui tem um peso violento dentro da palavra de Deus. Não existe esse sentido de paternalismo. Cobertura, você estuda profundamente. Isso veio lá da teologia da prosperidade, através de Kenneth Hagin. Alô? Do nome dos bois. Kenneth Hagin começou isso há 30 anos, ensinando sobre o negócio de cobertura espiritual e vários tipos de unções. Unção do riso, unção daquilo, unção daquilo. Isso é uma das mais aberrantes heresias que se infiltrou no meio pentecostal. Não existe, bato na tecla, não existe nenhum texto bíblico que corrobore, que fortaleça o ensino de cobertura espiritual. Entretanto, a autoridade, sim. Mas essa autoridade espiritual ela tem que ser bíblica, legítima e equilibrada. Vamos aos textos para entendermos. Efésios, capítulo 5.
versículo 11. Não estamos fugindo do assunto, não, gente. O negócio está esquentando aqui, ó. Eu estou suado. Só de falar esse assunto aqui, eu já estou com suor escorrendo atrás das minhas costas. Que é muita responsabilidade falar desse assunto. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Verso 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vamos lá na primeira carta de Pedro, Vamos fechar o contexto. Primeira carta de Pedro. Versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. E 3. Apacentai o rebanho de Deus. Alguém me responde aí. De quem é a igreja de Cristo? De quem é a igreja de Cristo? Quem é o dono da igreja de Cristo? Deus. Deus. Primeira coisa, não podemos esquecer. Apacentai o rebanho de Deus. Aqui é Pedro ensinando aos outros pastores ou presbíteros, como diz o texto. Então, o rebanho não é meu ou de A, B e C, é de Deus. Segundo, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Isso quer dizer, o rebanho é de Deus. Então, para eu apacentar, eu tenho que apacentar não usando força. O que é força? Impondo a minha visão, a minha vontade, o meu querer. Então, como é que eu faço para apacentar o rebanho? Eu tenho que ter um manual. O manual vai me ensinar como apacentar o rebanho. Mas não pode ser por força. E hoje nós temos visto muitos apacentando, roubando um rebanho que não é deles, tirando das mãos de Deus, dizendo, minha igreja, meus obreiros, meus pastores, meus diáconos. Não, pastor, isso é uma força de expressão. É uma má força de expressão que, biblicamente, deveria ser corrigida. Porque o rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, os obreiros são de Deus. Isso parece o quê? Um pouco de arrogância, um pouco de pretensão. Roubar algo que não lhe pertence. Meus pastores, meus diáconos, meus obreiros, meus coisa nenhuma. Os obreiros do Senhor, os diáconos do Senhor, o rebanho de Cristo. É cada um dentro do seu lugar. Terceira coisa, está lá no texto. Mas voluntariamente. Para apacentar tem que ser com amor. E o amor implica voluntariedade. Quarta coisa. Não por torpe ganância ao problema maior. Muitos fazendo da Igreja de Cristo uma empresa. Muitos fazendo da Igreja de Cristo um ganha-pão. Muitos fazendo da Igreja de Cristo uma plataforma de fama e de ascensão social. É status. A Bíblia diz clara, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, para se doar, para se sacrificar. Olha o que diz o versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. É abominável nos olhos de Deus um obreiro que queira dominar o rebanho como fosse dele. Porque a herança é de Deus. Estão acompanhando comigo? Quem está acompanhando a leitura do texto, gente? É importante que você já tenha acompanhando para ninguém dizer, pastor Prestes está delirando. Ele está com tanto problema, com tanta luta, com tanta tribulação na família dele, ele está entrando num período de pós-delírio. Está delirando, irmãos. Eu posso estar lutando, eu posso estar triste, eu posso estar com problema, mas delirando eu não estou, não. Eu estou bem consciente do que eu estou falando à luz da palavra de Deus. Irmã Selma, vamos terminar em 8 minutos. 8 minutinhos já estamos terminando a aula. Esse negócio aqui vai longe, mas a gente vai ter que cortar. Vamos lá. Pastor, essa aula, para a glória do Senhor Jesus, não para exaltar o Senhor, mas ao Senhor Jesus, tem sido uma bênção para mim, porque através dessa aula, muitas coisas que eu aprendi há 23 anos atrás, completamente errado, meus olhos estão sendo abertos. E o pior de tudo, que o meu esposo tem
não tem nem 10 anos no Evangelho. E ele já aprendeu o que eu estou aprendendo agora, e muitas das vezes ele vinha me corrigir e servia de discórdia entre nós dois. Por quê? Porque eu aprendi com pastores. E por ele ser simplesmente um membro, eu não aceitava a correção dele. E hoje eu estou vendo, e estou aprendendo e vendo que ele está no correto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, por pensar assim, que o pastor fulano, que tem tanta igreja, que às vezes um pequenininho está no correto e o grande está no errado, no equivocado. Só Deus para ter misericórdia de nós. Estão É anotando porque essa aí? cobertura, só um minutinho, essa cobertura espiritual e essa autoridade espiritual, elas sendo misturadas, igual eles estão fazendo ultimamente, vira um jugo. E aí, Exato. se a gente continua numa igreja dessa forma, que é sem forma, a gente não consegue evangelizar, a gente não consegue avançar, a gente fica infrutífero dentro da igreja. Estão sentados agora? Ó, tem um texto que Paulo escreveu para Timóteo, que esse texto arrasa. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 22 e 24. E 25. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 22, 24 e 25. Isso aqui é forte, gente. Parece que hoje Jesus decidiu, não sei o quê, está fazendo uma coisa bem estranha nessa aula. Olha só. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso aqui é um princípio interessante de autoridade espiritual. Só para vocês entenderem. Isso aqui dá pano para manga. Para a gente falar só sobre esse assunto, só a gente vai 2 meses fácil estudando. Mas só para você entender que, como a irmã Sueli falou, se confunde muito cobertura com autoridade. Isso aqui é um dos princípios de autoridade espiritual. Um dos princípios é não colocar as mãos apressadamente sobre ninguém. Porque no Antigo Testamento, o impor as mãos é transferência de autoridade. Sempre lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de impor as mãos, está falando que de transferir autoridade, ou seja, Deus, a autoridade emanada, eu e você, a autoridade delegada. Então, aqui Paulo orienta Timóteo. Timóteo, não seja idiota, não seja bobo. Não coloca apressadamente as mãos sobre ninguém. Sabe por quê? Porque quando você transfere a autoridade, você estará tendo uma transferência, isso parece estranho que eu vou dizer, né? Um pacto espiritual com aquela pessoa. Por isso que aqui Por isso que a Paulo igreja fala a está Timóteo. doente. Isso. E nem participe dos pecados alheios. Eu aprendi desde a minha adolescência, desde os meus 14 anos, que ninguém, não é qualquer um que pode colocar a mão na tua cabeça. E não é sobre qualquer um que você vai colocar a mão. Isso eu aprendi com 14 anos na escola dominical. Não deixa que qualquer um coloque a sua mão na sua cabeça, e você também não vai apressadamente colocar a mão sobre qualquer um. E eu tenho seguido fielmente essa orientação, que é bíblica, gente. E hoje é um tal de colocar mão aqui. Eu já dei, com todo carinho e respeito, eu já dei cortada em pastor famoso. Irmão, eu estou na unção de Deus, vou colocar a sua mão. Epa, na minha cabeça você não coloca. Mas estou falando de Deus, na minha cabeça você não coloca a mão. Porque eu tenho ordem de Deus para não. Aí o caboclo me provoca. O que aconteceu uma vez, só isso, bem rápido. Fui no ouvido dele, no ouvidinho dele. Ó, te arrepende antes de colocar a mão na minha cabeça. Aquela ali é tua esposa, né? Mas tu tem 2 outras guardadinhas na tua vida adulterina. Saiu, eu não sabia, eu não conhecia a vida deste homem. Quando o Espírito Santo fala no meu coração, cuidado, não deixa ele colocar a mão na cabeça. Ele nunca insistiu, eu falei assim, educadamente, debaixo do ouvido dele, ó. Aquela ali é tua esposa, né? Que você apresentou, né? Mas tem 2 outras na tua vida oculta, que são as tuas amantes. Então não dê uma de bobo com o Espírito Santo, que você morre aqui, agora. Se afastou. E minha esposa, o que aconteceu? Não sei. Deus falou algo pela minha boca, que até agora, e 4 meses depois ele foi expulso do ministério daquela igreja, porque se descobriu que ele estava mantendo uma relação adulterina com as 2 secretárias da igreja por 17 anos. Simples, irmãos. A obra de Deus é santa e ninguém engana o Espírito Santo. É que muitos querem dar de bobinho. Ó, olha o que diz.
Falta de temor. Conserva-te a ti mesmo puro. Presta atenção agora no verso 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um princípio de autoridade espiritual. Assim mesmo também as boas obras são manifestas e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Em outras palavras, resumindo e fechando essa questão, porque já vai dar 10 horas e eu preciso de mais 5 minutinhos para fechar. Não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Se estamos participando de uma igreja que estão os líderes contrários ao foco correto da palavra de Deus, irmãos, a bênção de Deus não está ali. Não precisamos de bênçãos de pessoas que estão fora da palavra, fora da vontade de Deus, fora do temor, fora da obediência. Elas estão em desobediência, elas estão mal com Deus. Está escrito em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. São ministérios e igrejas que estão debaixo de obediência, de desobediência, de pecado e de maldição. Está escrito lá em Jeremias capítulo 48, verso 10, parte A. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Alô? Quantos estão me entendendo, gente? Amém. Quantos estão me entendendo? Pastor, eu vou deixar o beré. O negócio hoje pegou no meu pé, pegou na minha orelha. Não. A intenção não é pegar nem no seu pé, nem na sua orelha. É deixar bem claro nas escrituras sagradas o que estamos estudando. 5 minutinhos. Eu quero fechar. Eu quero fechar isso aqui. Você não tem nem ideia do que vai acontecer na próxima aula. Que isso, pastor? Vai ter um arrebatamento da igreja? Quem dera. Irmã Raquel está lá com a mão abençoada santa. Pastor, é só a gente está vendo todo um lado, né, da situação. E eu estou escutando e realmente a realidade de muitas das igrejas. Mas acho que é só para a gente trazer um pouco que eu sei que na minha posição, como filha de um pastor, às vezes as pessoas, tá falando porque é filha de pastor. Mas eu não penso assim. Eu já fui em várias outras igrejas de pastores que não perderam a visão, de membros que estão lutando para o crescimento da igreja. Eu acho que em Hebreus 13:17 está escrito: obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. Seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E na Bíblia está escrito muito também sobre honrar seus pastores, sobre ajudar eles na obra, sobre... Então, assim, eu estou falando em termos da igreja em si, né? Para todos trabalharem juntos, para só um... Porque senão eu acho que Deus não colocaria o pastor como anjo da igreja, como alguém que tenha a visão ou para liderar o rebanho. Eu acho que é só para a visão do Senhor, assim, nesse caso também. O verso 7. Vamos incluir o verso 7 com o verso 17, que nós batemos a tecla só do verso 17, que é bonito, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Mas nós não podemos interpretar o versículo sozinho. O 7 depende do 7. Então, o que diz o 7? Lembrai-vos dos vossos pastores. Agora, presta atenção aqui, olha só. Quem são esses pastores? São os mesmos que o autor aos Hebreus está se referindo no verso 17. Aí, esses pastores têm que ter o quê? As seguintes qualidades. Que vos falaram a palavra de Deus. Tem que ter compromisso com a palavra. Segundo, a fé dos quais imitai. Opa! Então, Hebreus 13:17 está dando características lá no verso 7. Primeiro, pastores que falam da palavra. A palavra falar no grego, que tem compromisso. O que é ter compromisso? Vive a palavra. Vive o que ensina e vive o que prega. Segundo, a fé dos quais imitai. Eu não vou imitar um pastor de vida adulterina. Eu não vou imitar um pastor de vida duvidosa. Eu não vou imitar um pastor que está mais preocupado com a lã do que com a própria ovelha. E eu não posso imitar a fé de um pastor carnal, não é? Que pega os segredos da igreja e vai espalhando. Tá? Eu não posso. Então, a Bíblia é clara. Terceiro, atentando para a sua maneira de viver. Então, eu só posso obedecer
os pastores, ou cumprir o verso 17, se eu levar em consideração o verso 7. Estão ligados aí? Quem está ligado? Amém. Quem está ligado? Para você praticar o 17, você tem que entender o 7. Pega lá, o 7 e o 17. Se você chega à conclusão que o pastor X não está dentro do contexto do verso 7, aí Deus te abençoe, sai fora, salve-se que se puder. Tá? Com todo respeito, tem muito canalha, tem muito canastrão, tem muito impostor que está querendo brincar de ser serva do Senhor. Porém, se os pastores que você está olhando, seguindo, se esforçando, se eles são homens que estão falando da palavra, estão tendo a fé digna que eu e você podemos imitá-la e podemos atentar para a sua maneira de viver, aí o versículo 17 eu posso cumprir, com toda liberdade. Aí cabe a nós, né, pastor, ter discernimento e estudar a Ah, palavra de Deus para a gente poder Exatamente. separar o joio do trigo, né? E saber honrar quem realmente... discernimento. Não podemos generalizar. Tem gente que está machucada, ferida, traumatizada. Meu Deus, é tudo a mesma coisa. Vou repetir, nem um caminhão cheio de chineses, japoneses e coreanos é a mesma coisa. Temos que ter discernimento. Eu tenho feito a seguinte oração: Senhor, cura o teu povo que está ferido, teu povo que está traumatizado, porque quem está ferido, quem está traumatizado, não tem a percepção espiritual de separar o trigo do joio. Pega tudo igual. Tudo igual. Eu quero concluir com 3 colocações, já que estamos falando de trigo e joio. Sabe o que diferencia o trigo do joio? Alguém já viu trigo e joio juntinhos no campo? É igualzinho. Mas só a irmã Sueli e eu? Ninguém mais. Não nos deixe sozinhos. Eu conheci na província de Santa Fé, no interior da Argentina. Coisa mais louca, gente. É. Pensa num campão cheio de trigo, coisa mais linda. No sul do Brasil é muito comum isso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E um pastor conhecido nosso, na cidade de Santa Fé, nos levou para conhecer o campo dele. Pastor, isso aqui é meu campo de trigo. Mas você não sabe como eu estou batalhando com joio. Eu comecei a rir. Peraí, não. Eu só estou vendo trigo, pastor. Isso aqui tem joio. Você não imagina a quantidade de joio. Aí ele mostrou um campo que estava ainda crescendo e um outro lado do campo que estava tudo madurinho. Aí ele me levou para aquele lado. Aí nós ficamos num espaçozinho de uns 3, 4 metros quadrados. Pastor, agora eu vou mostrar como a Bíblia se cumpre. Procura aí o joio no meio do trigo. Eu comecei a rir. Não consigo. Está tudo igual, estava tudo madurinho. Eu não consigo distinguir. Agora, preste atenção. Ele pegou a minha mão, eu até fiquei assustado. Calma, pastor. Eu não vou fazer carinho, não. Eu vou ensinar o senhor a separar o trigo do joio. Aí ele me levou para um ladinho. Aperta forte agora. Aperta, isso. Agora, debulha. O que é debulhar? Eu peguei um feixe e ele pediu para fazer assim, ó. No que eu fazia assim, os grãos todos caíram na minha mão durinhos, sólidos, compactos. Aí ele me levou para o outro lado, bem no cantinho. Tinha uma distância talvez de uns 30 centímetros. Ele pegou aquele feixe, agora debulha, ou seja, puxa. No que eu puxei, desintegrou igual a pó na minha mão. Aí eu me assustei. O que é isso? Isso é o joio. É dessa forma que Deus vai fazer a separação nos últimos dias. Quem é trigo tem consistência. Quem é trigo tem raízes. Quem é trigo tem identidade. Quem é trigo não se deixa confundir com o joio, que só tem aparência, só tem formato, mas não tem segurança, raiz e muito menos consistência. Uau! Gente, eu aprendi por 50 anos da minha vida naquele dia. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, visão, para separar o trigo do joio. Tem muita gente machucada hoje, muita gente ferida, mas eu garanto para você, tem muita gente séria, tem 7 mil ainda, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, estão fazendo isso aqui, ó, para fazer com honestidade, com sinceridade, com santidade. Aleluia! A obra de Deus. Próxima aula, gente, eu tenho que terminar. O negócio está bom demais, mas eu tenho que terminar. Próxima aula, nós vamos estudar a fundo Mateus 28, 19 e 20. Meu pai, segura aí, ó. Você que tem a saia, segura a barra da sua saia. Você que tem a calça comprida, aperta o cinto da sua calça. Você que tem calça, meu irmão, que é só o índice por enquanto, segura aí, porque na próxima aula vai sacudir, vai ser um negócio forte. Nós vamos estudar
as bases do discipulado e as bases bíblicas do que é fazer evangelização e missões. Olha esse quadrinho aqui da outra página, da página 38. Isso aqui vai virar sua cabeça. Diferença entre missão centrípeta e missão centrífuga. Centrípeta faz assim. Centrífuga faz assim. Nós vamos estudar isso à luz da palavra de Deus. Vamos ver a importância da igreja no contexto de hoje, junto com os judeus. Vamos estudar os princípios gerais de missões, a extensão do plano de missões. Gente, uma matéria muito ampla, que vai ficar curtinha para somente 5 aulas. Amém? Deixa eu perguntar, essa aula valeu alguma coisa assim pequenininha hoje? Valeu? Amém. Não valeu nada não, gente? Pelo amor de Cristo, vem cá. Demais. Valeu? Valeu algo pequenininho assim? Oh, meu Deus, se valeu. Se valeu. Irmã Maria Almeida quase destroncou o braço, ela já fez assim, né? Irmã Maria das Neves, desculpe. É tanta Maria nessa terra que eu estou trocando. Irmã Maria das Neves, acho que ela nasceu em Itu. Em Itu tudo é muito grande. Gente, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos concluir. Quero agradecer nossa irmã Maria das Neves pela sua presença. Irmã Sueli, obrigado pela sua participação. Irmã Sueli, hoje, sem ela querer, ela jogou um galão de gasolina azul para apagar o fogo, né? Mas, na verdade, ela ajudou a criar um fogo santo no nosso meio. Obrigado, irmã Selma, também pela sua participação. Irmão Fábio, né, que foi para lá, foi para cá, mas chegou. Irmã Raquel, obrigado pela sua participação. Irmã Maria Almeida, custou, chegou, mas chegou para ficar, graças a Deus. Irmã Viviane foi, voltou igual a Batibag, mas encaixou, graças a Deus, né? Também nossa irmã missionária Fernanda, obrigado pela sua participação. Irmã Arielle, que bom tê-la em nosso meio. E Vince, muito obrigado. Vince com um pouquinho visível agora, né? Mas está no finalzinho, tá certo. Vamos pedir nossa irmã Raquel, vai nos despedir em oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Lembre-se, continuamos dependendo muito das vossas orações, não quero ser chato, mas eu estou crendo que nós vamos dar um testemunho de muita vitória, de muita Amém. vitória, de muita vitória para a glória do Senhor, né? Parece que Deus já está preparando aí uma possibilidade de nós visitarmos New Jersey, né? Na igreja Deus é Fiel, e eu quero crer que lá pessoalmente, além também de online, eu quero dar meu testemunho do que Deus já estará fazendo na minha casa e na vida de minha esposa. Nossa irmã Raquel, então, nos despedindo a nossa aula de hoje. Irmã Raquel, com a palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede estar em Tua presença, Senhor, com saúde, Senhor, bem. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Eu peço especialmente hoje, Senhor, pela vida, Senhor, da esposa do nosso pastor, Senhor, que está nos ministrando essas aulas, crescendo em conhecimento, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro à vida dela nesse momento, Senhor, e que toda dor, meu Deus, que todo quadro que os médicos estão dizendo que é assim, que tem que ser assim, ou que vai ser assim, está repreendido em nome de Jesus, porque é maior do que os médicos. Quem deu conhecimento aos médicos é o médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que em nome de Jesus aconteça um milagre, Senhor, e muito maior do que aconteceu na vida da pastora Leda, que o pastor possa contar esse testemunho em todas as classes, aulas e igrejas que ele for passar, e que isso faça parte de um grande avivamento na família do pastor, de uma nova fase, Senhor, de uma nova etapa na vida deles, e que eles possam ver a graça de Deus e o amor e o cuidado de Deus na vida de cada um deles, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nessa aula, as pessoas que não puderam participar, dê uma noite de sono maravilhosa, um resto de semana maravilhoso, e que em nome de Jesus, todos nós, na quinta-feira que vem, possamos estar aqui para testemunhar, Senhor, de o quanto Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nosso lema, não vamos terminar sem falar nosso lema.
Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima quinta. Bom descanso, bom final de semana. Dia 20. Que dia? 24, se Deus quiser, estamos aqui de volta em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Bom descanso.